Muito bem, gente. Está no ar mais um episódio do Eurocomics e hoje a gente vai trazer de novo o especialista europeu em quadrinhos, que é o Pedro Bolsa. Fala, Pedro, beleza? Opa, PH, tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Lucky Luke, porque o Pedro Bolsa, na verdade, é este quadrinho que tem aqui, né? Esse é em inglês, capa mole, saiu pela Cinebook, mas o Pedro Bolsa, ele, né, é um dos sócios da editora Aceita e está lançando este quadrinho que tem a assinatura do Bloch, um autor francês muito respeitado, e está lançando em Portugal com extras. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi. É da Dargo isso, é Look Comics, mas é pela Dargo, não é? Exatamente. A Lucky Comics é uma das divisões da Media Participation, como a Dargaud, como a Lombard, como a Dupuy, a Blake Mortimer, um monte de outras coisas. E então a gente negocia tudo com o braço de direitos da Dargaud, que é a Mediatum. Primeiro, vamos dar uma geral na história. Tem muito o que contar. O nosso querido cowboy que atira mais rápido do que a sua sombra, ele, num belo dia, se depara com duas crianças que a gente pode até chamar de duas pestinhas, né? Que vão dar um trabalho incrível, né? Ele vai tentar, pelo menos, né, encarnar assim um papel meio paternal, porque ele vai ter que assim meio que tomar conta dessas crianças, mas elas não são fáceis e vão dar muito trabalho ao Luke Luke. Basicamente é isso. O traço do Blunt é, eu não sei o que você acha, mas em relação ao Mathieu Bonhomme, eu acho que ele, apesar de ter a cara do Blunt, ele é mais fiel ao do Maurice. O que você acha? Sim, inclusive é uma coisa que nos chamou a atenção de publicarmos, que esse é o Lucky Luke de autor que é mais próximo do Lucky Luke original, não apenas na questão do traço, mas também porque o tema não é uma ruptura radical com o tipo de álbum que costuma ser publicado na série normal. É apenas uma ideia que nunca tinha sido feita antes. No caso do Lucky Luke ter de tomar conta de duas crianças que ela encontra, que na verdade são irmãos de um adolescente que ele prende anteriormente e são filhos de dois bandidos que tiveram envolvidos num grande golpe. Mas isso é tudo Eu, investigado ao longo da história. na verdade, nem queria entrar por tantos detalhes, mas já que você falou, tem uma figura muito interessante, né, do xerife, que ele guarda, né, os dados de vários criminosos. Então, sempre que o Luke Luke chega lá com um criminoso, ele deixa eu confrontar aqui, né? Deixa eu ver se o banco de dados dele é um monte de papel, cara. São pilhas e pilhas de papel. Eu achei isso incrível, cara. Pois é, pilhas de cartazes de procurado, e na verdade isso não é uma coisa que é distante da realidade do Faroeste, né? Estamos falando de um tempo que não havia computadores e tal, e os cartazes de procurado é a única referência que eles tinham, que também não havia nem muitas fotografias, para ser justo. Então, os xerifes tinham de usar esses cartazes como referência de quem perseguir e tal. O famoso E- wanted, wanted, procurado. Exatamente. Sim, e é nisso que se baseia essa coisa do xerife ter um banco de dados de criminosos. Criminosos. Tá? E em que difere o seu álbum da versão regular francesa e dessa daqui, que é extremamente simples, como todos os álbuns da Cinebook? Fácil de comprar, aqui na Amazon você consegue, no Brasil, mas são muito simples, né, cara? Mas melhor do que nada, né? Sim, na Seita a gente tenta fazer edições um pouco mais elaboradas do que as edições normais dos álbuns. Aqui eu vou mostrar. A minha primeira coisa esse aqui é o álbum com a capa variante. Nós editamos Ah, com essa capa aí também, mas esse aqui é a variante que é exclusiva do Sitewook, que é um site de vendas de livros de Portugal. É tipo a nossa Amazon, ah, fazendo uma comparação bastante simples. e Também você, foi posta. você, e você acaba fazendo mais ou menos o que Blake e Mortimer, né? O que se faz com Blake e Mortimer também, com uma capa adicional, né? Exatamente. Nós editamos lá uma edição especial que tinha inclusive esses ex-libris, que vocês chamam aí em inglês de bookplate, mas o nome Não, disso é não, senhor. ex-libris. Eu não chamo disso, não. Agora no Brasil todo mundo chama de bookplate. Esse combate já foi perdido. Eurocomics, não. Então, com Maravilhoso. esses Quer dizer que aqui, você compra e vem todos esses ex-libris aí.
Isso. Essa versão está esgotada, mas a versão com a capa variante ainda está disponível na URC, pelo menos estava da última vez que eu vi. E o nosso álbum, além da história normal, etc., vem com uma grande quantidade de extras, umas 30 páginas de extras. Meu Deus. Mas é assim, queria que você me explicasse se o álbum francês também é assim. Ele também é cheio de extras? Não, não é cheio de extras. Na verdade, saiu lá uma edição ultra especial, que vinha em preto e branco e tal. Tinha umas 100 páginas de extras, aí também é um pouco demais para a gente, mas era uma edição especial, custava 100 euros, uma loucura assim. Eu vi a venda, mas achei que talvez não valesse muito a pena comprar. Então Ah, vocês que tiveram que produzir esses extras, foi isso? não, nós pegamos alguns dos extras dessa versão, não todos, porque era muita coisa, e adicionamos nessa versão. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ah, essa história em quadrinhos do Pecos Jean, um dos personagens antigos do Blues, em que aparece um cowboy chamado Luke Surtudo, Sim. digamos assim, que é uma homenagem. Aqui algumas páginas a lápis. E foi fácil negociar com a Dargo, porque vocês resolveram fazer um produto diferenciado, né? Ah, sim, foi relativamente fácil. A gente teve que explicar, olha, a gente quer pôr não sei quantas páginas de extras, não sei o que, não sei o que lá. Pegamos essas páginas, uma relação de páginas lá do original e tal. Eu não sei os detalhes, não fui eu diretamente que negociei, mas não foi particularmente complicado. Mas teve uma série de idas e voltas e tal, algumas coisas que a gente acabou sem conseguir fazer, etc. Dentro do álbum tem imagens dos ex-libris, para quem não conseguiu os ex-libris da edição portuguesa, Meu Deus. e uma entrevistazinha com o Blunt, com direito a uma foto dele, além de uma mini biografia do autor também aqui, tudo acompanhado de desenhos que não estão no álbum propriamente dito. Eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito do Blunt, que ele fez recentemente uma aventura de Tiff Etondu. A gente tem aqui um álbum integral da Dupuis. Eu adoro essa série, né? Que teve o Maurice Tillieu, de Gilles Jourdain, ele teve envolvido com essa série. Você por acaso tem esse álbum aí que tem esse estilo diferenciado do Blunt? Eu não tenho, mas eu li essa aventura serializada na revista Spirou, que ela saiu quando eu estava na França, eu comprei os álbuns e tal. Entendi. Eu achei, inclusive, muito mais estilizado do que esse Luke Luke. Eu acho que ele ficou mais comportado no Luke Luke do que no Tiff Etondu. O que você acha? No Lucky Luke ele tinha mais liberdade, isso é certo. O Tiff Tondu ainda não tem uma série autoral. Esse álbum dele foi uma coisa meio one shot, que temos de lembrar também o seguinte: o Tiff Tondu, a série regular não é publicada há 15 anos, ou coisa que o valha. Não é como o Lucky Luke, que tem uma série sendo publicada regularmente. Então, eu acho que eles quiseram que fosse uma coisa mantida mais próxima do modelo. Aliás, vale até mencionar que o Alan Sikorsky, que foi o último desenhista regular do Tiff Tondu, faleceu no mês passado, infelizmente, mas é para se ter uma ideia que a série já não é publicada há tanto tempo que o último desenhista regular até já faleceu. Então, tem esse tipo de comparação, né? O Lucky Luke é uma série que é publicada regularmente, então é mais interessante ter uma diferenciação do material autoral, enquanto o Tiff Tondu, que é uma série que está, entre aspas, morta, quando tem um revival, é interessante relembrar o que é a série normalmente. Entendi. E você poderia nos lembrar outros trabalhos marcantes do Blunt, além desses dois aqui? O Blunt, como o próprio pseudônimo dele, na verdade se chama Christian Hinker. Ele adotou o pseudônimo Blunt, que é tirado de uma personagem dos Túnicas Azuis. Ele já fez, principalmente em termos de histórias curtas,
muitas histórias de outras séries franco-belgas, mas se destaca mais pelo seu material autoral, além de muitos trabalhos de humor que ele faz desde que começou na Fluido Glacial e tal. Mas a sua obra mais famosa, que foi premiada em Angoulême e tudo, é um épico, digamos assim, no estilo dos antigos filmes ambientados no Império Romano e tal, baseado numa história clássica daquele tempo, que é o Peplum. E saiu, se eu não me engano, saiu aqui no Brasil. Era o que eu ia comentar, acho que já saiu no Brasil. Agora, aproveitando que você está chegando de Angoulême, a gente muda um pouquinho de assunto. Queria que você falasse as suas impressões sobre esse festival, como é que foi? O festival em si está exuberante, como de hábito. Esse ano houve, vale mencionar, um recorde de exposições de mangás, três autores de mangá expondo em lugares diferentes, que é uma coisa inédita no festival. Também, curiosamente, no Le Monde de Bulle, então as editoras principais estavam todas as editoras principais da França, que é o que não acontecia desde não me lembro quando, porque sempre falta uma. Depois não costuma ir porque considera-se, com bastante razão, injustiçada nas premiações. Vai esse ano. A Panini não foi no ano passado também, só foi a parte de mangás, mas também este ano foi com a parte de comics, talvez porque tinha muitos autores de comics lá presentes. Então estava todo mundo, que é por si só um evento bastante raro. Ah, Também temos disposições, o pessoal da Cité de la Bande Dessinée, que é o Museu de Quadrinhos de Angoulême, veio com umas exposições absolutamente portentosas este ano, uma grande exposição sobre ficção científica que tinha originais de todo mundo que é alguém na ficção científica franco-belga, e alguns dos comics. Tinha, por exemplo, lá quatro originais de Watchmen, que não é algo que você vai ver com grande frequência por aí. Tinha uma magnífica exposição sobre o Super-Homem, que tinha uma das melhores cenografias que eu já vi. Tinha parte emulando a redação Planeta Diário, a fazenda de Malville, onde ele cresceu, a Fortaleza da Solidão. Tinha todos aqueles elementos do Super-Homem que a gente conhece, uma quantidade impressionante de originais, Neil Adams, John Byrne, enfim, todo mundo que passou pela série, nem tanto nos primórdios, eu não lembro de ter visto do Joe Shuster, mas tinha de alguns desenhistas pouco depois, dos anos 50 e tal, Anne Boring, por exemplo. Tinha uma exposição sobre a Marvel Comics, também bastante completa, com originais de todos os autores, e também havia exposições menores, uma daquele quadrinho infantil Lu, que é uma obra interessantíssima, que não é publicada nem no Brasil, nem em Portugal, e eu acho que é um certo desperdício, mas as editoras continuam muito reticentes em publicar material infantil, há exceções. Meus amigos da Comic Zone anunciaram os Smurfs no Os festival. Smurfs, exatamente, exatamente. Foi através de um post seu no Facebook que eu fiquei sabendo. Olha só. Eu fiquei muito Exatamente. feliz, cara, muito feliz. Aí, Fui Thiago eu quem dei, Ferreira, pois, e fui eu quem dei o pitaco de início, dizendo: olha, vai abrir um pack de Smurfs aí no Brasil e ninguém está publicando é, quadrinhos, e- vai atrás. exatamente. E na vez passada que a gente conversou, você falou que tinha alguma coisa aí que você não podia falar. Imagino que tivesse sido isso. Exatamente, eu disse que era um grande quadrinho infantil muito famoso, mas que eu não podia dizer qual era porque ainda não tinha sido anunciado e era precisamente esse. Finalmente, Exatamente. Esta obra, né, que é criada por Pierre Cullifort, vulgo Peyo, e que no Brasil começou com o nome de Strunfs, graças ao Otacílio, né, o Ota, que trouxe isso pela editora VEC, lançou alguns quadrinhos em formatinho e pelo menos dois álbuns. Eu lembro que tinha os Strunfs e o Krau Krau e, ai meu Deus, o Cosmos Strunf. Acho que pelo menos esses dois eu lembro deles. Isso tudo agora é tudo caríssimo aqui. material eu nunca cheguei a ver, mas quando eu fui para o Brasil no início dos anos 80, tinha acabado de estrear a animação que durou a década de 80 inteira, foi uma animação Smurfs, extremamente Smurfs. conhecida.
E aí eles passaram a se chamar Smurfs no Brasil também, e saíram algumas revistas em quadrinhos pela Abril. Abril foi depois da VEC. Exatamente, com um formato que era tipo intermediário entre o formatinho e o formato americano. Eu tenho esses exemplares aqui em algum canto. E marcaram muito a minha infância também. Só esclarecer aqui, né? O nome Smurfs, tem muita gente que acha que esse nome foi criado nos Estados Unidos. Mas eu imagino que havia já um nome Smurfen para o mercado holandês, não é verdade? Exatamente. Naquele tempo, hoje não mais, mas naquele tempo a Spirou era publicada simultaneamente na Bélgica Flamenga, com o nome de Robedoes, que é o nome do Spirou lá Aham. em holandês. E os Smurfs foram lançados simultaneamente nos dois países. Então era Les Schtroumpfs em francês e De Smurfen em holandês. Portanto, o Smurfen, depois Smurfs, é a base para o nome deles nas línguas anglo-saxônicas, enquanto nos idiomas latinos houve um pouco mais de Liberdade. criatividade. Na Los Espanha, Pitufos. pois, na Espanha tiveram os três nomes diferentes, não estou brincando. Atualmente é Los Pitufos e tem um nome ainda mais diferente em catalão. Agora eu esqueci qual é, mas era um nome Aí mesmo, diferente. Hã? aí mesmo em Portugal, vocês chegaram a chamar, não sei se chama aí, de estrumpes, não é isso? Sim, eram os trunfos aqui também, só que eu Era estrumpes. sim, mas a gente não pronuncia o pre. Agora, tanto isso quanto na animação nova, que eu já vi na TV daqui, eu sou chamados de Smurfs mesmo. Então, eu acho muito difícil, se a banda desenhada voltar em Portugal, ela voltar a se chamar Strunfs. Exatamente. Eu queria te agradecer e dar uma palhinha aqui, porque é o seguinte: esse álbum aqui é de Chief Etondu, mas a gente pode ter um vislumbre de como vai ser o álbum da Comic Zone, porque vai ser basicamente esse tipo de publicação, a lombada talvez mais retinha, né? Mas eu acredito que seja algo mais ou menos assim, né? Se não me engano, vai ser mais ou menos esse, com talvez um pouco menos de extras. Nesse estilo, deve incluir essas histórias originais aqui, Maravilha, que são maravilha. bastante interessantes, que inclui Le Schtroumpf Noir, que na verdade é a primeira história de apocalipse zumbi do mundo, acredite ou não. Tem o Le Schtroumpfissime, basicamente um populista que assume o comando da aldeia na ausência do Papai Smurf e acaba criando um regime autoritário. Qualquer semelhança com o mundo em 2025 é mera coincidência. E tem aqui, isso aqui é uma coleção de histórias curtas, mas inclui uma que eu amo, que é exatamente essa da capa, que é o Ovo Ovo e e o os estrunfes, é isso? Exatamente, que é uma das coisas mais engraçadas que eu já li em toda a minha vida. Parece um ovo que realiza todos os desejos na aldeia e provoca uma insanidade de proporções bíblicas lá. Maravilha, cara, maravilha. Eu gosto de falar com o Pedro, porque olha ele aqui, de linguinha para você. A gente vai terminando por aqui. Adorei, porque começamos, o assunto era Luke Luke, no final das contas a gente já estava falando sobre Tifton Jew, Strunfs, Smurfs, enfim. Cara, sempre um prazer falar com você. O último vídeo que a gente fez do Mortadelo e Salamin bombou. Bombou, cara. Foi uma loucura. Oi? Só para recordar, o Lucky Luke, Os Indomados, tem disponível em duas versões no site Wookie, ele vende para o Brasil também, embora eu desconfie que o pessoal da Trem Fantasma, cedo ou tarde, vai acabar publicando. Porque já publicaram o Mathieu Bonhomme, não é verdade? Sim, já publicaram as do Mathieu Bonhomme, é bem provável que publiquem os outros cedo ou tarde. Tá bom. Um abraço para você, Pedro. Então, olha, grande abraço, até a Tchau. próxima.